Como descansar em Deus no meio da dívida, do medo e do sentimento de fracasso que ninguém vê. Você pode até esconder de todo mundo, mas sabe o que está te consumindo por dentro. Não são só as dívidas, não é só o medo de abrir a conta bancária. É o cansaço de tentar ser forte quando tudo desmorona. É a sensação de estar afundando em silêncio e ninguém perceber. Você sorri no trabalho, mas sua mente está no cartão vencido. Você diz, tá tudo certo, mas sabe que tem algo em você que já quebrou por dentro. E por mais que ninguém veja, você sente. Alguma coisa está prestes a desabar. Você já tentou de tudo, cortou gastos, orçou até o café, orando, jejuando, pedindo socorro em silêncio, mas a resposta não veio. E agora, além da dívida, do medo e da vergonha, surgiu um novo inimigo, um sentimento sufocante de fracasso. Você não entende. Você orou, você se manteve firme, mas parece que Deus está calado. E aí vem a dúvida que corrói por dentro. Será que Ele me esqueceu? Ou pior, será que Ele está me punindo? Será que fui eu quem falhou com Ele? Se você sente isso, este vídeo foi feito com o coração em lágrimas, pensando em você. Porque existe uma verdade que quase ninguém te contou. Descansar em Deus não é sobre ausência de problema, é sobre presença de confiança. Neste vídeo, você não vai ouvir frases prontas, não vai ouvir conselhos genéricos de quem nunca viveu o que você está vivendo. O que você vai ouvir aqui é real. É o que você precisava escutar quando achou que Deus tinha se calado. É a palavra que chega quando a alma está gritando por descanso, mas o corpo ainda precisa levantar no dia seguinte para pagar o que deve. Aqui você vai descobrir que descansar em Deus não é um ato passivo, nem um estado mágico de quem se finge de forte. É um lugar secreto, um abrigo, um refúgio onde sua alma pode respirar, mesmo quando tudo está apertado por fora. E mais do que entender, você vai ser guiado passo a passo para sair desse ciclo. Você vai aprender a parar de lutar com a própria força, a parar de tentar agradar um Deus que nunca te pediu desempenho, só confiança. E vai enxergar que o descanso de Deus não é o fim da batalha, é o começo da cura. Se você chegou até aqui, é porque algo em você está clamando por alívio, por um novo começo. E eu te digo com todo amor, talvez este vídeo seja exatamente o que Deus preparou para ser o ponto de virada. Porque o que está vindo não é castigo, é transformação. Então fica até o final, não apenas por você, mas por quem você será depois disso. Pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela pessoa que precisa de você inteiro, forte, restaurado, descansando em Deus, não só sobrevivendo. E quando tudo dentro de você quiser parar no meio, lembra disso. O descanso de Deus está disponível, mas só encontra quem insiste até o fim. Quando o silêncio de Deus parece gritar mais alto que a dívida, você ora, você clama, você pede direção, mas o céu parece fechado, as contas continuam vencendo, o telefone toca e você já sabe, é cobrança. Você tenta manter a fé, mas não consegue ignorar a sensação incômoda de que Deus está em silêncio. E esse silêncio machuca mais do que qualquer dívida. A mente começa a criar narrativas perigosas. Será que Ele me abandonou? Será que estou sendo punido? Será que eu não sou digno de resposta? É aqui que começa o desgaste mais cruel. Não é só a conta que dói. É o sentimento de estar sozinho, lutando contra algo muito maior do que você. O silêncio de Deus, quando mal interpretado, vira opressão. Você começa a se ver como indigno, esquecido, talvez até como um caso perdido. Mas preste atenção, o silêncio de Deus nunca é rejeição. Na maioria das vezes, é preparação. A Bíblia está cheia de momentos onde Deus se calou, não porque abandonou, mas porque estava arquitetando algo muito maior. Foi assim com José na prisão.
com Elias na caverna, com Jesus no Getsêmani. O silêncio de Deus não é ausência, é presença sem barulho, é Ele dizendo: eu estou aqui, mesmo quando você não sente. É Ele agindo nas engrenagens invisíveis da sua história, enquanto você chora por respostas imediatas. A verdade é que muitos querem um Deus que grite, mas Deus trabalha no sussurro, porque o sussurro exige proximidade. E talvez, só talvez, esse silêncio esteja te convidando a chegar mais perto, não por desespero, mas por confiança. Agora, aqui está a solução prática. Pare de buscar respostas e comece a buscar presença. Deus não te deve explicações, mas Ele promete consolo. Feche os olhos e fale com Ele, não para pedir, mas para estar. Não ore pedindo uma saída. Ore pedindo paz enquanto a saída não vem. Você vai perceber que o silêncio dele é cheio de sinais, mas só ouve quem desacelera o barulho da alma. Quer um exercício simples? Hoje, antes de dormir, desligue tudo, nenhuma tela, nenhuma música, nenhum barulho. Sente-se por 5 minutos em silêncio com Deus. Não diga nada. Apenas respire. Apenas esteja. E você vai notar que mesmo sem falar nada, Ele ainda é o único que te entende por completo. Você não está sozinho. O silêncio pode ser o momento em que Ele mais está perto. Você só precisa parar de ouvir o medo e começar a ouvir o amor. Agora que você sabe disso, o próximo passo é entender por que esse fracasso invisível tem te pesado tanto por dentro, mesmo que ninguém mais veja. O inimigo invisível, o fracasso que ninguém vê, mas você carrega como uma cruz. Existe um tipo de dor que não aparece em extrato bancário, nem em boletos vencidos. É a dor de se sentir um fracasso enquanto todo mundo acha que você está aguentando bem. Você sai de casa, cumpre seus compromissos, responde mensagens, faz o que precisa ser feito. Mas por dentro, algo pesa. E pesa todos os dias. Esse peso não vem apenas do que deu errado. Ele vem da comparação silenciosa, da expectativa não cumprida, da sensação de que você decepcionou alguém. Talvez seus pais, talvez sua família, talvez a si mesmo. E em algum momento esse pensamento aparece, mesmo que você tente afastar. Eu falhei como pessoa. Esse é o inimigo invisível. Não é a dívida, não é a crise, é a identidade ferida. Quando o fracasso se instala na identidade, tudo fica mais pesado. Você não descansa porque sente que não merece. Você não se permite parar porque acha que precisa compensar. Você se cobra mais do que qualquer pessoa jamais te cobrou. E sem perceber, transforma a dor em uma cruz diária que ninguém vê, mas você carrega em silêncio. Jesus nunca te chamou para carregar esse tipo de peso. Ele nunca disse que seu valor depende do seu desempenho. Foi o mundo que te ensinou isso. Foi a cultura da performance que te convenceu de que errar te desqualifica. Mas Deus nunca trabalhou com rótulos de vencedor ou perdedor. Ele trabalha com filhos. O problema é que, quando o fracasso não é tratado, ele vira voz. Uma voz que diz que você não é suficiente, que você perdeu tempo demais, que sua chance já passou, e essa voz rouba seu descanso antes mesmo de você deitar. Aqui está a solução prática e libertadora. Separe o que você fez do que você é. Você pode ter errado em decisões. Você pode ter falhado em estratégias. Você pode estar enfrentando consequências difíceis, mas nada disso define quem você é diante de Deus. Hoje, faça algo simples, mas profundo. Escreva em um papel aquilo que você chama de fracasso. Seja honesto. Depois, ao lado, escreva outra frase. Isso descreve uma fase da minha vida, não a minha identidade. Ore em voz baixa, como quem conversa com um amigo próximo. Diga: Deus, eu entrego esse rótulo que coloquei sobre mim, me ensina a me ver como o Senhor me vê. Você vai perceber algo acontecendo por dentro. Não é euforia, é alívio.
É o peso saindo devagar. É a cruz invisível sendo colocada no chão. O fracasso só domina quando você carrega sozinho. Quando você entrega, ele perde a força. E só depois que a identidade é curada, o descanso começa a ser possível de verdade. E isso nos leva ao próximo passo, porque talvez o que mais esteja te cansando não seja a dívida nem o fracasso, mas um esgotamento tão profundo que nem o sono consegue resolver. O cansaço da alma que nem o sono resolve. Você dorme, mas acorda cansado. O corpo até descansa algumas horas, mas a mente continua ligada, acelerada, pesada. É como se o travesseiro recebesse o corpo, mas a alma ficasse em pé a noite inteira, vigiando problemas que não se resolvem sozinhos. Esse tipo de cansaço não vem do excesso de trabalho apenas. Ele nasce da preocupação constante, do medo do amanhã, da pressão de dar certo, da culpa por não estar onde você achava que já deveria estar. É o cansaço de quem vive em alerta, de quem nunca relaxa por completo, de quem sente que se parar, tudo desmorona. E aqui existe um engano perigoso, achar que esse cansaço vai passar sozinho. Não passa, porque ele não está no corpo, está na alma. Jesus conhecia esse tipo de esgotamento, por isso ele não disse, venham a mim todos os cansados do corpo. Ele disse, todos os cansados e sobrecarregados. Cansaço da alma é sobrecarga interna. É carregar mais do que foi feito para carregar. Talvez você esteja cansado porque está tentando resolver tudo sozinho. Talvez esteja cansado porque sente que precisa ser forte o tempo todo. Talvez esteja cansado porque não se permite falhar, chorar, admitir limites. E isso vai drenando sua energia por dentro, aos poucos, até sobrar apenas sobrevivência. A solução não começa dormindo mais horas, começa aliviando o peso que você carrega acordado. Jesus não te chama para fugir da realidade, ele te chama para trocar de jugo. O jugo pesado do controle, da cobrança, da autoexigência, pelo jugo leve da confiança. Aqui está um passo prático, simples e profundamente espiritual. Hoje, antes de dormir, faça uma entrega consciente. Em voz baixa, diga exatamente aquilo que mais te preocupa. Não edite, não filtre, não tente parecer forte diante de Deus. Depois diga algo essencial. Isso é maior do que eu entrego nas tuas mãos. E então pare. Não continue pedindo, não continue pensando, apenas pare. Você vai sentir resistência no começo. A mente vai tentar puxar de volta o controle. Mas se você insistir alguns minutos, algo muda. A respiração desacelera, o peito alivia, a alma começa a entender que não precisa vigiar a noite inteira. Descansar em Deus é permitir que Ele faça o que você não consegue enquanto você dorme. É confiar que o mundo não depende da sua atenção para continuar girando. É aceitar que Deus trabalha melhor quando você solta. Esse descanso não acontece de uma vez. Ele começa em pequenas rendições diárias. E cada vez que você entrega, o cansaço perde um pouco da força. Mas existe algo que ainda impede muitas pessoas de descansar de verdade. Uma máscara silenciosa que parece proteger, mas na verdade bloqueia o agir de Deus. A falsa paz do "tá tudo bem". E como ela impede o milagre. Você se acostumou a dizer que está tudo bem, mesmo quando não está. Mesmo quando a alma grita por socorro, o rosto ensaia um sorriso e a boca responde automaticamente, tá tudo certo. Essa frase virou escudo. Um escudo contra o julgamento, um escudo contra perguntas difíceis, um escudo contra o próprio sentimento de vergonha por estar mal. Mas esse "tá tudo bem" que você repete virou uma prisão emocional. Porque quanto mais você finge estar bem, mais longe você fica de ser socorrido. Quanto mais você disfarça a dor, mais ela se aprofunda no invisível. E é exatamente aí que o cansaço espiritual cresce. Quando você sente que precisa parecer forte para que Deus te ame ou para que os outros te respeitem. A falsa paz é traiçoeira.
Ela te ensina a sobreviver sorrindo, mas te impede de ser curado chorando. Muita gente acha que fé é nunca vacilar, que espiritualidade é andar de cabeça erguida o tempo todo. Mas Jesus nunca rejeitou quem caiu de joelhos. Ele nunca virou o rosto para quem chorou aos seus pés. Ele sempre se aproximou de quem parou de fingir. A cura de Deus começa quando a máscara cai. Quando você para de tentar impressionar até mesmo nas orações. Quando você ora como realmente está, e não como acha que deveria estar. Hoje, a solução é dolorosa, mas absolutamente libertadora. Assuma sua dor diante de Deus e de alguém de confiança. Fingir paz é rejeitar o socorro. E Deus não invade o coração que vive fechado por orgulho ou medo. Sente-se diante dele e diga tudo como está. Use palavras quebradas, use lágrimas. Use silêncio se for preciso, mas não use filtros. Deus não cura personagens, Deus cura pessoas reais, e Ele só age com profundidade onde há verdade. Enquanto você insistir em parecer forte, continuará carregando pesos que não foram feitos para você. E tem mais, quando você se permite ser vulnerável diante de alguém que também ama a Deus, algo muda. O coração encontra um espelho. A alma entende que não está só, e a vergonha começa a perder força. Se você tem alguém maduro espiritualmente, compartilhe. Não para reclamar, mas para ser acolhido. Não para ouvir conselhos fáceis, mas para se lembrar de que ser fraco não é pecado. Você não precisa sustentar uma imagem de vencedor para ser amado por Deus. Você só precisa ser verdadeiro, e quando essa verdade começa a fluir, a paz que você fingia se transforma em uma paz real, não baseada em aparência, mas em rendição. Mas ainda há um ponto que precisa ser tratado, porque mesmo depois de se abrir, muitas vezes a fé continua fria, a oração parece obrigação e a intimidade com Deus vira rotina vazia. Quando a fé vira rotina e a oração, obrigação. Você ainda ora, mas sente que está apenas repetindo palavras. Lê a Bíblia, mas não sente mais o impacto. Vai aos cultos, participa, levanta as mãos, mas tudo parece automático. Por dentro, uma pergunta silenciosa ecoa. O que aconteceu com a minha fé? Essa frieza espiritual nem sempre começa com o pecado. Ela, muitas vezes, começa com o cansaço, com a frustração de orar e não ver resposta, com a dor de esperar e nada acontecer, com a sensação de que Deus está longe e que continuar orando virou apenas um dever, não um encontro. A fé, quando mergulha na rotina, perde a chama e se transforma em religião sem vida. E a religião sem vida gera culpa, não transformação. Você ora para cumprir, lê para se sentir menos mal, mas já não espera mais nada, só segue o fluxo. Por fora, fiel. Por dentro, esgotado. Essa é uma das estratégias mais sutis do inimigo. Transformar sua fé em hábito vazio, sua oração em ritual e seu relacionamento com Deus em uma formalidade. Mas Deus nunca desejou uma fé robótica. Ele não quer o seu desempenho devocional. Ele quer o seu coração presente, mesmo que ferido, mesmo que sem palavras, mesmo que confuso. Quando a oração vira obrigação, a alma se fecha. Mas quando você reabre o coração, mesmo sem entender tudo, a conexão volta a pulsar. A solução não está em orar por mais tempo, está em orar com verdade. Não é sobre quantidade, é sobre presença. Hoje, pare tudo por alguns minutos, vá para um lugar sem distrações. Feche os olhos e comece a conversar com Deus, como se estivesse diante do melhor amigo que você já teve. Não use frases bonitas. Fale como fala com alguém próximo. Confesse que está frio. Confesse que cansou e depois, espere, não se apresse em sair da presença dele. Apenas fique. Você pode até não sentir nada de imediato, mas ali, naquele momento simples, começa uma reconstrução. Porque Deus nunca rejeita o coração quebrantado. Ele só não responde o coração indiferente.
Se possível, retome algo que te conectava com ele no início, uma canção antiga, um salmo que tocava fundo, uma memória de quando a fé ainda vibrava. Deus usa o que for preciso para reacender a chama, mas ela só acende quando você para de manter as aparências e decide se reconectar de verdade. Não permita que a fé morra por frieza. E não aceite viver com um Deus distante quando Ele está mais próximo do que nunca. A oração só volta a ser vida quando você volta a ser inteiro nela. E quando você decide permanecer, mesmo sem respostas, mesmo sem sinais, é aí que começa a entender um dos maiores segredos da caminhada com Deus. O tempo de espera não é castigo, é proteção. O tempo de espera que parece castigo, mas é proteção. Você já implorou para Deus acelerar? Já pediu para Ele resolver logo, abrir a porta, tirar você dessa situação o mais rápido possível? E quando nada aconteceu, sentiu como se estivesse sendo ignorado ou punido. Esse é um pensamento silencioso que muitos evitam admitir, mas que corrói a fé por dentro. Por que Deus está demorando tanto comigo? E junto com essa dúvida, nasce a dor de se sentir esquecido. A espera vira sinônimo de castigo. O tempo que não passa vira uma prisão. Mas existe uma verdade que pode virar sua chave hoje. A espera de Deus nunca é aleatória. Ela sempre protege algo que você ainda não entende. A gente pede livramento. Deus responde com tempo. E o tempo, embora pareça um inimigo, é muitas vezes o maior escudo que Ele coloca entre você e algo que te destruiria se viesse na hora errada. A história de Lázaro mostra isso com clareza. Jesus foi avisado da enfermidade. Poderia ter ido imediatamente, mas Ele esperou. Não por negligência, mas porque a glória seria maior no quarto dia. A espera não foi castigo, foi a moldura do milagre. Agora pare e pense, e se aquilo que você chama de atraso for Deus te blindando de um caminho que parecia bom, mas terminaria em dor? E se esse emprego negado, esse dinheiro que não veio, essa porta que não abriu, forem livramentos disfarçados? Você está orando por solução, mas Deus está preparando estrutura. E estrutura leva tempo. O tempo de espera revela quem você é no secreto. Mostra se sua fé está baseada no que Deus faz ou em quem Deus é, porque é fácil confiar quando tudo acontece rápido. Difícil é continuar crendo quando o silêncio dura semanas, meses, anos. Aqui está uma prática transformadora. Pare de perguntar quando e comece a perguntar o que o Senhor quer me ensinar aqui. O tempo de espera só se transforma em lugar de amadurecimento quando você muda a pergunta. Escreva hoje o que essa espera está revelando sobre mim, o que eu só percebi em mim mesmo porque tive que parar, o que Deus já começou a ajustar enquanto eu achava que nada estava acontecendo. O propósito da espera não é te esgotar, é te alinhar, é te preparar. É te tornar forte o suficiente para sustentar aquilo que Deus ainda vai te entregar. Deus não quer apenas te livrar da dívida, do medo ou do fracasso. Ele quer formar em você um caráter que não desmorona quando o milagre chega. Você pode até não entender agora, mas vai chegar um dia, e ele virá, em que você vai olhar para trás e agradecer por Deus não ter feito do seu jeito. A espera só parece castigo para quem não entendeu que Deus age com eternidade e não com pressa. E quando você finalmente aceita que o tempo está a favor, não contra você, começa a enxergar que esse deserto não é abandono, mas um convite à confiança total. Aquele momento em que Deus não está testando sua força, Ele está ensinando você a andar de olhos fechados. Deus não está testando sua força, mas ensinando a confiar de olhos fechados. Você já se sentiu como se estivesse num campo de prova? Como se cada dia fosse um novo teste da sua resistência emocional, espiritual, até física.
você acorda e pensa: será que vou conseguir suportar mais essa carga? E no fundo, surge a ideia de que Deus está observando, esperando ver até onde você aguenta sem quebrar. Mas aqui está uma verdade que pode libertar sua mente hoje. Deus não está testando a sua força. Ele está te ensinando a confiar, até quando você não vê nada. A fé não é medida pela sua capacidade de suportar tudo. A fé é medida pela sua capacidade de soltar tudo. Confiar de olhos fechados não é negar a realidade. É olhar para a realidade com a certeza de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo em você quer desistir. Muitos acreditam que precisam provar algo para Deus, provar que são fortes, que são capazes, que são fiéis mesmo na dor. Mas a Bíblia nunca nos chamou para demonstrar desempenho, ela nos chama a depender. Deus não quer guerreiros solitários, Ele quer filhos rendidos. Lembra de Abraão? Deus não estava interessado na capacidade dele de subir o monte com Isaque. O que Deus queria ver era se o coração de Abraão confiava nele mesmo quando o cenário parecia sem sentido. O sacrifício não foi o fim, foi o processo para ativar uma fé que anda no escuro, mas confia que há um propósito além da dor. E talvez seja isso que Deus está te ensinando agora. Não é sobre suportar mais, é sobre entregar mais. Confiar mais, caminhar mesmo sem mapas, crer mesmo sem sentir, adorar mesmo sem resposta. Aqui vai uma prática poderosa. Feche os olhos por alguns minutos e diga: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu não vejo saída, mas eu sei que o Senhor já preparou o caminho. Eu não entendo esse processo, mas eu decido confiar no teu caráter, mesmo no escuro. A confiança verdadeira não nasce na clareza, ela nasce na confusão. Ela cresce quando tudo é incerto, mas a alma escolhe descansar mesmo assim. Confiar de olhos fechados é quando você escolhe seguir mesmo sem ter garantias visíveis. É quando você diz: se Deus está comigo, eu posso continuar. Mesmo que ainda doa, mesmo que ainda pareça sem solução. E nesse lugar, onde a força se esgota e a fé começa, você descobre que nunca foi sobre ser forte o tempo todo. Foi sobre estar disposto a andar de mãos dadas com Deus, quando tudo dentro de você dizia que era mais seguro parar. Mas para continuar confiando, você vai precisar abrir mão de algo muito mais enraizado do que parece: a necessidade de provar o seu valor a todo custo. O descanso começa quando você para de tentar provar seu valor. Você aprendeu, desde cedo, que precisava merecer amor, merecer respeito, merecer reconhecimento. E sem perceber, essa lógica entrou também na sua vida espiritual. Agora, até diante de Deus, você sente que precisa provar algo. Provar que é fiel, provar que é forte, provar que está tentando. Mas aqui está o que ninguém te contou. Deus nunca te pediu performance. Ele pediu confiança. Esse esforço constante de tentar ser bom o suficiente, de se sacrificar o tempo todo, de se manter firme mesmo quando está caindo por dentro. Tudo isso não vem de Deus. Vem de um sistema de culpa, medo e cobrança que você absorveu ao longo da vida, e ele está te impedindo de descansar. Porque quem vive tentando provar valor não consegue parar, não consegue respirar, não consegue aceitar que Deus o ama agora, não quando estiver melhor, mais forte ou mais espiritual. Você sente que precisa se justificar seus erros, suas decisões, suas falhas. Você quer mostrar para as pessoas e para Deus que está se esforçando. Mas esforço sem entrega é exaustão. É correr em círculos, tentando conquistar algo que já foi dado na cruz. Na cruz, Jesus não apenas perdoou seus pecados, ele também anulou o sistema de merecimento que te aprisionava. Ele declarou: você já é amado, você já é aceito, você já tem valor, não pelo que faz, mas por quem é nele.
Enquanto você tentar provar seu valor, não haverá descanso. Sempre haverá mais uma meta a bater, mais uma culpa para carregar, mais um erro para compensar. Mas quando você entende que não precisa mais impressionar, apenas se entregar, a alma finalmente encontra alívio. Aqui está a prática que pode te libertar. Hoje, separe um tempo para escrever uma carta para Deus. Não para pedir, nem para agradecer, mas para confessar todas as áreas onde você ainda está tentando merecer o amor dele. Depois, leia essa carta em voz alta e ao final diga: eu não preciso provar nada. Jesus já provou tudo na cruz. Eu sou amado assim como estou e posso descansar nisso. Você vai sentir o peso começar a sair dos ombros, porque o descanso verdadeiro não começa quando os problemas acabam. Ele começa quando a cobrança interna silencia. E ela só silencia quando você entende que já tem o amor que tanto tenta conquistar. Essa é a raiz da paz que o mundo não entende. Aquela que vem, mesmo quando tudo está desorganizado por fora, mas finalmente está calmo por dentro. Mas há um tipo de dívida que ainda está drenando suas forças, e não é a que o banco cobra. É uma dívida mais sutil, mais silenciosa e muito mais pesada. A dívida que mais te destrói não está no banco, mas na alma. Você acorda pensando no que precisa pagar, calcula cada centavo, reorganiza a vida em função do que deve. Mas mesmo quando consegue quitar uma conta, a culpa continua ali. O peso continua. A sensação de que ainda está devendo persiste. Porque a dívida que mais te desgasta não está nos números, está nas emoções, está na alma, está nas promessas que você quebrou, nas decisões que você se arrepende, nas palavras que disse ou deixou de dizer. É a dívida emocional. Aquela que ninguém cobra em voz alta, mas você sente o tempo todo, com seus pais, seus filhos, seu cônjuge, sua história e até com Deus. Você sente que ficou devendo como filho, como mãe, como marido, como mulher, como cristão, como ser humano. E isso te amarra, porque não há boleto para essa dívida. Não há número de parcelas, não tem data para vencer, mas ela está lá, vencendo você por dentro todos os dias. E o pior, você começa a acreditar que Deus também te vê assim, um devedor, alguém que ficou abaixo da expectativa, alguém que, por mais que tente, nunca vai conseguir compensar o que errou. Mas aqui está a verdade que liberta. Deus não te vê pelo que você não conseguiu cumprir. Ele te vê pela graça que decidiu derramar sobre sua vida, mesmo sabendo de todas as suas falhas. A cruz foi o pagamento final, definitivo, eterno. Jesus não apenas pagou pelos seus pecados, ele zerou sua dívida interior. Ele apagou o registro emocional que te mantinha preso ao passado. Sabe o que te destrói? Não é o erro que você cometeu. É a insistência em se manter aprisionado a ele. É continuar carregando aquilo que Jesus já te chamou para entregar. Hoje, faça um ato simbólico. Escreva em um papel todas as coisas que você sente que ainda está devendo. Pessoas, sentimentos, promessas, expectativas. Seja brutalmente honesto. E quando terminar, rasgue esse papel diante de Deus. Diga: eu não sou o que devo. Eu sou o que fui perdoado para ser. A partir de agora, minha dívida foi cancelada na cruz. Você não vai esquecer de tudo de uma hora para outra, mas vai começar a respirar de novo, vai começar a dormir com menos peso, vai parar de olhar para Deus como um credor e vai começar a vê-lo como um pai. A alma só encontra descanso quando a culpa perde espaço. E a culpa só perde espaço quando você aceita o perdão como algo que não precisa ser sentido. Só precisa acreditar e ter fé no Criador. Agora que você começa a se libertar da dívida invisível, talvez esteja pronto para encarar uma pergunta desconfortável. Por que você ainda acha que precisa controlar tudo? Você analisa, calcula, planeja cada passo.
tenta prever o que pode dar errado, se antecipa a problemas, prepara planos B, C, D, e mesmo assim, a ansiedade continua, a insônia persiste, o peito pesa, você está exausto, mas não consegue parar. Porque lá no fundo, existe uma crença silenciosa, difícil de admitir. Se eu não controlar, tudo desmorona. Esse é o veneno invisível que tem consumido sua paz. A ideia de que tudo depende de você, de que se você relaxar por um instante, vai perder o que tem, ou pior, vai decepcionar quem está à sua volta. Você sente que não pode errar, não pode fraquejar, não pode baixar a guarda. Você carrega o mundo, mesmo que ele nunca tenha sido seu para carregar. Mas aqui está a revelação que confronta e cura. O controle que você tenta exercer é, na verdade, uma forma de idolatria disfarçada. É a tentativa de ocupar um lugar que nunca foi seu, o de Deus. Confiar em Deus não é só um ato de fé, é um ato de humildade. É reconhecer que, por mais que você tente prever o futuro, você não o domina. E isso não é fraqueza, é libertação. Você não tem o controle. E tudo bem. Abraão não tinha controle quando subiu o monte com Isaque. José não tinha controle quando foi vendido como escravo. Maria não tinha controle quando ouviu que carregaria o Salvador. Mas em todos esses momentos, Deus estava no comando, mesmo quando o cenário gritava o contrário. Enquanto você insistir em controlar tudo, vai continuar ansioso, tenso, cansado, porque o controle gera medo e o medo consome o descanso. A prática que pode te libertar é tão simples quanto revolucionária. Faça uma lista de tudo o que você está tentando controlar agora. O dinheiro, a família, a saúde, as emoções, o futuro. Depois, em voz alta, entregue cada item a Deus, um por um. Diga: Senhor, eu solto isso nas tuas mãos, porque eu não fui criado para controlar, fui criado para confiar. Nos primeiros dias, você vai sentir desconforto, como alguém que tira o colete salva-vidas no meio do mar. Mas logo vai perceber que Deus nunca te chamou para se afogar tentando controlar a tempestade. Ele te chamou para descansar no barco, mesmo enquanto ela acontece. O controle é pesado, a confiança é leve, o controle escraviza, a confiança liberta. Você não precisa mais viver em alerta máximo. Você não precisa mais vigiar tudo, prever tudo, carregar tudo. Você precisa apenas se lembrar: Deus não perde o controle. E enquanto Ele estiver no trono, você pode descansar. E é aqui, nesse lugar de rendição, que você finalmente compreende. A paz real não vem da resposta. Ela vem da presença. A paz que não depende da resposta, mas da presença. Você já orou esperando uma resposta imediata. Já buscou sinais, confirmações, portas abertas. Você se ajoelhou desejando que Deus dissesse algo claro, rápido, direto. E quando o silêncio veio, você se sentiu frustrado, talvez até rejeitado, porque por muito tempo você acreditou que a paz só viria depois da resposta, depois da solução, depois da cura, depois do livramento. Mas Deus não é o fim da tempestade. Ele é a companhia dentro dela. A presença de Deus não é um bônus. É a própria resposta. Lembra de Moisés? Ele não pediu vitórias, ele não pediu riqueza. Ele disse: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Porque Moisés entendeu que o que sustenta a alma no deserto não é o maná, é a nuvem, é a presença. O que te destrói não é a luta, é a sensação de estar sozinho nela. Mas a verdade é, você nunca esteve. A dor te fez esquecer, a pressão te fez duvidar, mas Deus sempre esteve aí. Não como um solucionador de problemas, mas como um pai que segura sua mão quando o chão some. A paz de Deus é diferente da que o mundo oferece. Ela não depende de boletos pagos, nem de diagnósticos favoráveis. Ela nasce no lugar secreto,
Naquele instante em que você para de buscar explicações e começa a buscar a face dele. Essa paz vem quando você senta em silêncio e sussurra: eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu permaneço. Eu não tenho as respostas, mas tenho a tua presença. Hoje, em vez de pedir mais sinais, pratique simplesmente estar com ele, não pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é. Sente-se em um lugar calmo, respire fundo, fale com ele como quem fala com alguém de confiança absoluta. Depois, não diga mais nada, apenas esteja. É nesse silêncio que a alma começa a respirar de novo. É nessa quietude que você sente algo diferente. A presença que preenche o que nenhuma resposta seria capaz de preencher. Porque às vezes, o que você achava que era desespero, era só saudade. Saudade de estar com ele, não resolvendo nada, apenas estando. E ali, sem resposta, sem milagre, sem solução visível, a paz começa a invadir os cantos da sua alma. Essa paz não pode ser explicada, ela só pode ser experimentada. E ela vem quando você entende que Deus não precisa provar nada para estar presente. Ele apenas está, e isso basta. E quando essa paz entra, ela transforma tudo. Até mesmo o modo como você encara a vida. Inclusive a leveza que você achava que era impossível, porque descansar em Deus não precisa ser pesado. Pode ser leve, pode até ser divertido. Quem disse que descansar em Deus não pode ser leve e até divertido? Você foi ensinado a associar fé com sacrifício, esforço, seriedade constante. Talvez tenha ouvido ou mesmo acreditado que espiritualidade profunda exige semblante pesado, que rir demais é falta de temor, que leveza é superficialidade. Mas aqui vai uma pergunta que pode te libertar. Em que momento o Evangelho virou sinônimo de sofrimento sem descanso? Jesus disse: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Disse que nos daria descanso, não mais peso. E, no entanto, muitos estão na igreja orando, jejuando, buscando, e mais cansados do que nunca. Porque trocaram o descanso pela cobrança, trocaram o alívio pela obrigação. Mas o verdadeiro descanso em Deus não é só espiritual. É humano, é leve, é acessível, é cheio de graça, é rir em meio ao caos. É caminhar sem a pressão de ter todas as respostas. É tomar um café sentindo a presença dele. É ouvir uma música e se lembrar que Deus não mora só no culto. Ele mora em você. Você já reparou como Jesus, mesmo cercado por multidões, encontrava tempo para estar com amigos, para sentar à mesa, para dormir num barco, para andar a pé, para contemplar? O Filho de Deus nos ensinou algo crucial. A presença de Deus não exclui leveza. Ela cria leveza. A sua alma está sufocada não porque você se afastou de Deus, mas talvez porque se afastou da graça dele. Você ainda o busca, mas esqueceu que ele é o primeiro a querer te ver descansando, respirando fundo, vivendo com propósito, mas sem peso. Sabe aquele momento em que você ri com alguém de confiança? Aquele riso sincero, sem culpa, sem medo, sem esconder nada? Aquilo também é espiritual. Aquilo também é cura. Deus te chama para um relacionamento leve, não fútil, não superficial, mas livre, livre de culpa, livre da autocobrança, livre da ideia de que tudo depende de você. Então hoje, faça algo diferente. Assista-te um filme com ele, caminhe na rua e observe o céu como se fosse a primeira vez. Dance ao som de uma música que te faz sorrir. Agradeça por estar vivo, sem grandes produções, sem grandes revelações. A leveza também é um ato de fé, porque ao descansar em Deus com leveza, você está dizendo: eu confio tanto no Senhor que posso viver sem medo, posso até sorrir no meio da crise, porque o meu futuro não depende da minha atenção, mas da tua fidelidade. Você não nasceu para viver travado pela fé.
Você nasceu para viver leve por causa dela, e é exatamente isso que pode mudar sua vida e a vida de alguém ao seu redor. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa respirar de novo. Alguém que está sufocado pela culpa, pelo medo, pela cobrança de ser forte o tempo todo. Envie não como obrigação, mas como um gesto de amor. Você pode ser o alívio de alguém. E se você chegou até aqui, saiba, você é amado, visto, perdoado, restaurado e convidado a viver com leveza, porque o descanso em Deus não é o fim, é o começo de uma vida inteira sem peso desnecessário. Obrigado por permitir que essa palavra entrasse na sua alma, que a paz que excede todo entendimento inunde agora seu coração e que finalmente você consiga descansar de verdade.